bom dia, sejam bem-vindos a mais um Santo Tirso em 30 minutos. Esta que é a nossa sessão número 50. Já fizemos Exato, é uma 50 sessão programas. memorável. 50 programas seguidos, de facto é um momento único e eu agradeço ao Diário de Santo Tirso por me terem convidado e é com muito gosto que eu estou aqui, sem qualquer interesse pessoal. O meu único interesse será dar a minha opinião sobre vários assuntos e, portanto, penso que é importante para a opinião pública, para os tircenses em geral. E, mais uma vez, muito obrigado por me terem convidado. Continuaremos. Espero que a gente faça mais 50 programas, pelo menos. Certo. Hoje vamos então começar por um assunto que passou um bocadinho despercebido de todos, mas o Presidente da República esteve cá em Santo Tirso. Marcelo Rebelo de Sousa participou no aniversário de uma empresa aqui de Santo Tirso e contou com a presença dos presidentes da Câmara de Santo Tirso e Passos Ferreira. Sim, eu fiquei surpreendido por essa visita, em primeiro lugar porque ela não foi pré-anunciada, portanto, não se sabia que o Sr. Presidente da República ia estar no Conselho de Santo Tirso. Não se soube que o Sr. Presidente da República, pelo menos eu e a opinião pública em geral, queria estar numa empresa importante do Conselho, ADA, que é uma empresa com muitas possibilidades. É uma grande empresa do nosso Conselho, situada na freguesia de Santa Cristina do Couto. E soubemos depois, através de fotografias publicadas pelo município, que o Sr. Presidente da República esteve em Santo Tirso e a única entidade oficial que eu saiba do Conselho que esteve nessa recepção foi exatamente o Sr. Presidente da Câmara. Não esteve presente o Presidente da Assembleia Municipal, não esteve presente o Sr. Presidente da União de Freguesias de Santo Tirso, Santa Cristina, São Miguel e Burgais, e eu estranho isso. Acho que uma visita de um Presidente da República é um momento muito importante. Não era talvez uma visita ao Conselho, mas é uma visita a uma unidade industrial do Conselho, o que marca. E por isso, estranho que isso tenha acontecido, estranho que algumas personalidades não tenham estado presentes. Francamente, não sei quem falhou. Não sei sequer se houve ordens nesse sentido de alguém, mas isso também era bom que fosse esclarecido, que senão parece que a visita do Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que nunca esteve no Conselho oficialmente, ele nunca esteve oficialmente, pelo menos não veio à Câmara Municipal, não veio à Assembleia Municipal, também em 10 anos já tinha tido tempo de vir a um dos mais importantes conselhos do país e lamento-o profundamente, é mais um lamento que eu quero aqui deixar, porque de facto o Conselho de São Bento também se valoriza com a visita do Primeiro-Ministro, do Presidente da República, de ministros, de entidades de outra origem, porque o Conselho de Santo Tirso é um conselho muito importante do nosso conselho, do nosso país. No passado dia 12 de abril, o Jornal Cordovense noticiou um possível atentado ambiental em Monte Córdoba. Trata-se de uma pedreira que terá sido reativada e que terá sido expandida para além da área licenciada. Houve movimentos de terras e abate indiscriminado de árvores, que provocou a alteração de linhas de água numa zona que, segundo os moradores, faz parte da Reserva Ecológica Nacional. Segundo consta, o secretário de Estado do Ambiente vai visitar a zona no próximo sábado. Pelo menos é o que está em agenda também. Pois, a questão da pedreira do Lajedo é muito antiga. Houve uma altura em que a pedreira, com outra gestão, terá arranjado uma licença há mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, licença essa que foi concedida pela Direção-Geral de Geologia e Minas. Nunca foram prestados grandes esclarecimentos sobre isso, porque a pedreira foi crescendo e depois houve grande movimentação e quer a população de Monte Córdoba, quer a Câmara Municipal conseguiram que a mesma fosse encerrada e parou ali. Passados uns anos começou-se a falar de algumas movimentações, foi mesmo tentada ser feita uma estrada de acesso que não ligava diretamente a Monte Córdoba a partir de Cortinhas, mas que ligava para o lado de Refoxos. Essa estrada era completamente ilegal porque era na Reserva Ecológica Nacional.
Havia um problema da entrada e de saída de caminhões, que é um dos grandes problemas da pedreira. Por um lado é a pedreira em si, por outro lado é uma britadeira que está a ser feita sem licença, que se saiba. Pelo que sabemos, também recentemente a Câmara embargou aqueles trabalhos, depois de eles estarem muito desenvolvidos. Também era algo que era útil para a população, que a Câmara Municipal desse esclarecimentos públicos sobre o que é que está a suceder ali, porque a empresa que lá está a instalar-se é uma empresa bem conhecida no nosso Conselho, porque ela tem muitos trabalhos efetuados no Conselho de Santo Tirso, e grandes trabalhos, normalmente de pavimentações, grandes obras. Portanto, não é uma empresa desconhecida. E também não é uma obra pequena que dê para esconder, Não, não é? a intervenção última que houve abrangeu quase 40 mil metros quadrados, em que toda aquela zona que já estava recomposta foi novamente decapada, com as últimas chuvas, o pó de pedreira e a lama e a linha de água que lá existia, que foram desviadas, foram inundar zonas próximas de zonas habitacionais. Eu próprio conheço pessoas que têm casas ali, na ligação para Pereira, e que estão assustadíssimas com tudo aquilo. E o próprio Rio Lessa não está imune a que aquele caudal que vai do Ribeiro, que vá parar ao Rio Lessa, e o nosso Rio Lessa, que é um ex-libris nacional, exatamente no momento em que foi constituída uma associação do Corredor do Lessa, na qual, aliás, é presidente, o Presidente da Câmara de Santo Tirso neste momento, e onde devem ser acauteladas as regiões ou zonas do Rio que estão praticamente bem, porque a nascente do Rio, em princípio, não tem problemas de poluição, que venham a tê-los. Por outro lado, ainda há o problema de todo o desequilíbrio ambiental que causa, quer ao nível da Reserva Ecológica Nacional, da zona florestal, quer ao nível das populações. Quando se dá algum rebentamento, certamente que aquela população de Cortinhas, ali próximo da Capela de São Gonçalo, vai na toda, não é? O lugar de Pereiras também vai na todo. Mas, mesmo em termos visuais, a pedreira do Lajedo causa um mau ambiente. Nós sabemos, sabe-se que é público, veio aliás uma grande notícia no Jornal de Notícias, que expõe praticamente tudo. Há nas redes sociais muita publicação sobre isso. Há partidos que já se pronunciaram, e pelo que sei, um deles chegou mesmo a perguntar na Assembleia Municipal o que é que se passava. Hoje mesmo há uma Assembleia Municipal, e eu francamente não sei se hoje alguém vai perguntar à Câmara o que se passa, porque a Câmara deve estar com muito mais informação do que estão os cidadãos, e para a transparência, para um equilíbrio, era muito bom que todos soubéssemos o que se está a passar e que fossem tomadas medidas que impeçam o avanço da pedreira e que impeçam o avanço da britadeira. Como digo, já lá está uma enorme estrutura colocada, e são imagens que foram publicadas, nomeadamente pelo Cordovense e por outros órgãos de informação, e acho que é um assunto de características ambientais que tocam muito à população. Montecordo é uma zona extremamente bonita, tem zonas muito importantes de reserva agrícola nacional, de reserva ecológica nacional, tem um monte, tem uma zona florestal lindíssima, quer a zona que se refere, quer o Monte Padrão, quer a Senhora da Assunção e outras zonas, e, portanto, urge que tenhamos muito cuidado. Quanto à vinda ou não do Sr. Secretário de Estado, também consta-se, é público, está nas redes sociais, que o Sr. Secretário de Estado do Ambiente vem aqui no próximo sábado ver o assunto. Penso que já podia ter vindo o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, é a minha opinião, porque isto já decorre há muito tempo e as queixas já não são de agora, e escolheu vir agora no próximo sábado. Costuma-se dizer que é melhor vir tarde do que nunca, mas vamos ver que medidas vai tomar e se nos vai dizer também quem é que passou a licença para a pedreira. Se de facto, novamente, a Direção-Geral de Geologia e Minas, que depende do Ministério respectivo, se também autorizou a pedreira e se ouviu as entidades, se ouviu a Câmara Municipal, se ouviu a Junta de Freguesia. Porque é uma pedreira que já tinha sido desativada, se calhar, justamente por esses Eu que eu motivos. digo, há muita falta de informação. É um dossiê complicado. Geralmente estas coisas correm num mundo que não é um mundo muito transparente
e é melhor nós sabermos pelas entidades que nos representam, as entidades que são eleitas e que têm todo o poder de intervenção junto do governo. E vamos ver que consequências vai ter disto tudo, porque o que se sabe é que a população lá não está nada satisfeita com o que está a acontecer. Outro assunto que também passou despercebido foram as contas do município, relativamente a 2024. O Porto Canal noticiou que foram aprovadas com um prejuízo de 300 mil euros, depois de, em 2023, ter dado lucro de 5,9 milhões de euros, com uma taxa de execução orçamental de 92%, números que colidem com a realidade em 2024, em que, para além do resultado negativo, a taxa de execução caiu para 72%. Na dívida global, o resultado apresenta também uma inversão, crescendo 1%, depois de, em 2023, ter havido uma redução de 12%. O que é que terá acontecido aqui nas contas do nosso município? Eu, oficialmente, não conheço, porque não conheço as contas de gerência. E já agora uma sugestão. É que eu sugeria à Câmara Municipal, logo que aprovadas na Câmara Municipal as contas de gerência, as mesmas fossem publicadas no site da Câmara, para nós podermos ler os documentos. Há pessoas a quem não interessará nada. Por acaso, a mim interessa pessoalmente. E, por outro lado, desta vez que foi aprovada a conta, a Câmara Municipal nem sequer divulgou uma nota de imprensa com o que é que foi aprovado na Câmara. O argumento utilizado pela Câmara numa resposta à agência Lusa foi que estamos em período de campanha eleitoral e a CNE e não sei o que é que não deixa. Eu duvido muito sinceramente disso. Eu acho que, primeiro, não estamos em período de campanha eleitoral. A campanha eleitoral ainda não se iniciou. Segundo... Isto também não é uma questão de transparência, não é? Não, isto é um assunto da autarquia. Ora, o que vai a eleições é a nível nacional. Vão ser eleições legislativas e não eleições autárquicas. Portanto, fazer uma nota de imprensa a divulgar tudo evitava que acontecesse o que aconteceu. É que o que conhecemos é um take da Lusa e também aquilo que se em alguns órgãos de informação, nomeadamente a Porto Canal, que cita informações da oposição para descrever os números que a Sílvia acaba de descrever. E, por aquilo que eu vejo, há um aspecto que me preocupa muito. É o grau de execução do plano de atividades do ano passado. Se for somente 72%, é de facto muito baixo. Porque em 2023, e muito bem, o grau de execução esteve em 92%. É caso para perguntarem o que é que fez parar a execução em 2024. Se calhar a falta de dinheiro, neste caso. Porque é que o saldo da conta de gerência, ou pelo menos o resultado líquido, é assim que se chama, usando a linguagem mais... foi para esta conta de 300 mil euros negativos. E como é que em 2023 a Câmara Municipal apresentou o resultado líquido de 5 milhões e 900 mil euros? Houve uma descida brutal. Aliás, a Câmara Municipal divulgou, em relação a 2023, que tinha havido uma redução da dívida em 2023 de 12%. Agora, em 2024, a dívida aumentou 1%. É caso para perguntar, como é que a dívida aumenta 1% quando o grau de execução baixa de 92% para 72%? São coisas que nos confundem. Estou a falar com base no take da Lusa. A agência Lusa é uma agência oficial pública que divulgou estes resultados e não temos a versão autárquica. Hoje, possivelmente, como vai haver a Assembleia Municipal, certamente que a Câmara Municipal vai poder esclarecer e os órgãos de informação que lá forem podem publicá-los. Ora, isto não é legal. O CNE não pode impedir que se relate o que aconteceu numa Assembleia Municipal quando nem sequer se está em período de campanha eleitoral e ainda por cima a campanha eleitoral que aí vem para votarmos é no dia 18 de maio. Ainda não começou a campanha eleitoral. Portanto, esta questão da conta de gerência é de facto uma questão
Importante, não é por acaso que é aprovada sempre em abril de cada ano, referente ao ano anterior, são as regras de jogo, e muito bem, vai estar hoje em votação. Uma das coisas que gostava de ver hoje o debate, nem sempre tenho hipótese de assistir às Assembleias Municipais, e gostava de o ver transmitido pela internet, através do Facebook da Câmara Municipal. Mas, infelizmente, também não percebo como é que neste mandato todo a Assembleia Municipal e a mesa da Assembleia Sobrinho ainda não permitiu que se realizasse a gravação das sessões e a transmissão em direto. Porque isto não é algo que suceda só em São Tiço, o que devia suceder. Muitas câmaras que eu conheço à volta, eu em casa vejo perfeitamente as Assembleias Municipais e acho que dar a conhecer o que se passa num órgão tão importante como a Assembleia é muito importante. E mesmo para a própria mesa da Assembleia, para o seu Presidente, é extremamente positivo que deem a conhecer à população o que se faz num órgão tão importante, onde estão os representantes de todo o Conselho e estão também os seus presidentes de junta, e é um órgão onde geralmente estão representados todos os partidos, as opiniões certamente que serão diversificadas. Eu recomendo à Assembleia que, de uma vez por todas, faça a divulgação disto, porque senão andamos para trás enquanto outros andam para a frente. Exatamente. Conselhos mais pequenos que o nosso. Outro assunto que também vamos abordar aqui hoje foi que no passado sábado os habitantes de Vila das Aves, Roriz e de outras zonas viveram um dia de pesadelo. Estiveram quase todo o dia sem eletricidade. Casas e empresas que estavam a funcionar foram cerca de 9 horas às escuras. Sim, a partir do meio-dia houve um problema elétrico generalizado, e esse problema elétrico eu sou mais porque, como sou natural de Vila das Aves, tenho lá família, a minha mãe com 95 anos telefonou-me, tenho irmãs também, que também me contactaram comigo, a ver se eu sabia o que é que se passava. Tinham feito as reclamações pela via telefónica, não tinham respostas. Portanto, durante todo esse período de quase 12 horas, foi desde o meio-dia praticamente às 11h30 da noite, não houve resposta nenhuma. A EDP, por vezes, esquece que os seus clientes devem ser mais respeitados. Exatamente. E quando nós reclamamos destes cortes de energia, aliás, eu tive esse problema também aqui na minha zona, na zona de São Bento da Batalha, há uns dias atrás, tive também horas e horas, dias seguidos sem energia, e também não tive esclarecimentos, apesar de ter mandado mails, apesar de ter contactado telefonicamente. A EDP tem de respeitar os clientes. As tarifas não são nada baixas. Não. A EDP teve um lucro brutal, uma coisa como nunca se viu no último ano. Não sei os valores, mas foi... não sei quanto, eu não quero dizer números, mas foi centenas ou mais de 1 milhão de... 1.000 milhões de euros, penso que foi o valor. Uma coisa assim, fabulosa. Aliás, estas empresas, que eram públicas desde que passaram a privadas, dar lucros de uma maneira impressionante, não é? E eu acho que aí as autarquias devem ter muito cuidado, porque está na altura da renovação da concessão de energia à EDP, que é concessionária. Depois há outras operadoras, essa já é outra questão. Eu falo na EDP em termos gerais, serve para todos. E, portanto, até porque as infraestruturas são da EDP, não é? Até se pode ter outra operadora. Não, as redes elétricas não são da EDP, são das câmaras municipais, que as concessionaram por um período e agora é a altura de fazer os concursos públicos para a renovação. Eu espero bem que tudo isto esteja a ser acautelado, porque o direito a concessionar é um direito da Câmara Municipal, das câmaras municipais. Eu acho que a Associação Nacional de Municípios Portugueses já anda a tratar deste assunto, mas também se fala muito pouco. E é talvez o maior negócio de distribuição de serviços que há em Portugal. Pois. Muito mais importante que o da água. Toda a gente usa. Que chega a quase todo lado. Portanto, eu digo isto porque a Câmara paga a iluminação pública, é a EDP. Recebe uma renda da concessão cada vez relativamente é mais baixa. Vai ter de alterar as condições, quer de pagamento de renda da iluminação, não, da iluminação pública, porque há muita gente que não sabe. Quem paga a iluminação pública dos postos de iluminação por todo o Conselho é a Câmara Municipal. Recebe uma renda que nem sequer chega para a iluminação. E não pode ser.
Pois. Porque esta empresa dá um lucro brutal. E as câmaras municipais devem receber em função desse mesmo lucro brutal. Por outro lado, há investimentos que são necessários. E na minha simples opinião, eu não sou engenheiro eletrotécnico, mas sei que não é normal que aconteçam tantas avarias. E, na minha opinião, é um velho problema. Não havendo manutenção, não havendo investimento em reforço das redes, em reforço da manutenção, é claro que depois as infraestruturas colapsam. Pois. E depois, não havendo postos de transformação a mandar a energia para a casa das pessoas, não há energia em casa das pessoas. E as pessoas são ressarcidas por não ter energia. Não. Se a pessoa não pagar a energia, vai lá à EDP com um alicate e corta a luz. Pois. E não tem piedade, atenção. É. E o problema nem foram, pronto, foi mal as casas individuais, mas há Exatamente. empresas que E depois há o não problema que trabalharam eu por causa penso que disso. ainda é o pior, é fazerem cortes sem avisar as pessoas. Pois. Têm de avisar sempre, da forma pública. Neste caso, eu penso que terá sido, penso que foi um raio que houve por volta de meio-dia. É sempre que terá qualquer provocado coisa. isto. Agora, eles também têm de ter proteções de tal maneira que não haja raio nenhum que parta aquilo. Pois, também. Sabe o termo? Portanto, não é isso. Há problemas a ser, mas este problema da EDP, já agora vou Sim, dizer, mas não é um problema nem tenha sido um português. raio também 9 horas para reparar uma situação. Eu penso que é 11 muito. horas e meia quase. Não, mas o problema não é só da EDP, não é só das eletricidades. As empresas de serviço de eletricidade a nível mundial eram empresas de serviço. Hoje estão transformadas em empresas financeiras para gerar lucros só. Porque nós, por exemplo, em Portugal, já tivemos blackouts, chamemos assim, com origem na Alemanha. Porque a rede europeia foi quase toda, portanto... Mas aí é uma questão europeia diferente. Porquê? Porque é preciso investir nas redes. As empresas de eletricidade, como eu digo, importam-se em divulgar lucros ao fim do ano. E os lucros são perfeitamente assustadores para quem paga uma tarifa que acha elevada, para quem tem uma eletricidade que é das mais elevadas da Europa. E, portanto, aí todos os governos são responsáveis por isso e é a altura de pôr a EDP em sentido. Não sei se terão força para isso, mas há uma coisa que já se está a reconhecer, tal como a EDP, é que a Rede Elétrica Nacional, que é uma empresa estratégica, nunca devia ter sido nacionalizada. E a forma como foi nacionalizada a EDP não é nacionalizada, como foi privatizada, porque ela funcionava muito melhor quando era nacionalizada. É um problema. Portanto, a privatização da REN e de outras empresas originou grandes problemas. Estamos agora a pagar esse fator e eu penso que é um assunto demasiado importante. E já agora, e se me permitem, também é chamar a atenção também para um corte permanente de energia, que é da iluminação pública, em muitos locais do nosso concelho. E há um que é emblemático. Não sei se já reparou, mas quem passa em frente ao largo do hospital de noite, não há praticamente iluminação pública. E eu pergunto, porquê é que nos últimos 2, 3 anos aquilo não é arranjado? A quem compete arranjar? A EDP? À Câmara Municipal? Não sabe se calhar qual é o problema daí. Não, o problema é que tem de também interpretar o que lá se passa. Está lá uma rede, estão lá os candeeiros, são as lâmpadas que estão fundidas, são as redes que estão mal feitas, são os cabos que não estão em condições. Atua-se, carambas. O largo do Hospital de Santo Tirso, agora que está tão em disputa, é um largo extremamente importante até em termos urbanísticos para a cidade. E, portanto, eu também chamo a é atenção um sítio disto. que também tem movimento tanto de noite como de dia, não é? Com Claro, urgência. não, e é uma questão de segurança. É uma questão de segurança para as pessoas. Porque é que há iluminação pública em ruas? Por todo o concelho são centenas de quilómetros de ruas iluminadas. Tal, aquela quantidade enorme que a Câmara paga de iluminação pública EDP. Há que pôr esses candeeiros a funcionar. Agora, mais um tema para 2 minutos, que são as obras que estão em curso, tanto em Santo Tirso como em Vila das Aves. São várias as ruas que estão a ser requalificadas. Temos o recinto da feira, que está praticamente concluído. São melhorias para a qualidade de vida das pessoas. Sim, as obras em curso, ainda bem que a Sílvia me fala desse assunto, merecem a minha atenção. Eu vou falar de uma obra em particular, porque vou quase todos os dias à zona central de Vila das Aves, que é a Rua João Bento Padilha. Eu não entendo
como é que a rua João Bento Padilha praticamente está em toda a extensão em obras. Nos últimos dias puseram lá um bocado de terra para poder passar o cortejo pescal com aquela lama toda. E porquê é que não fizeram aquilo por fases? Primeira fase, pavimentavam. Segunda fase, pavimentavam. Terceira fase, que é a última em frente aos bombeiros, abria e pavimentavam. Não avançavam com nenhuma fase sem concluir a anterior. Isto tem gerado problemas muito grandes de tráfego. A obra eterniza-se. É uma obra importante. Vamos ver como vai ficar o perfil transversal, que é a largura da rua, que me parece muito curta. Estão a adotar lá o modelo que adotaram em algumas ruas de Santis. Vamos ver depois como será quando passarem os transportes públicos ou os pesados uns pelos outros. E mesmo os próprios caminhões dos bombeiros. É uma rua por onde circulam os caminhões dos bombeiros. Exatamente. E há o problema da segurança da entrada e saída dos bombeiros, que é muito importante. A João Bento Padilha é uma rua que eu penso que podia ter corrido melhor. E há que começar a pavimentar rapidamente. Agora parece que já lá estão as máquinas, já lá fizeram umas curtas pavimentações, mas estas pavimentações feitas assim a correr, com chuva, com umidade, com frio, depois aquele betuminoso esfarela-se todo e rapidamente se estraga. Não é? Estou-me a lembrar do que aconteceu no betuminoso, na Estrada Nacional 105, na Autoni, que ainda não acabaram também a obra, ninguém percebe porquê. Já tem buracos. E está o betuminoso todo a ficar tipo farelo lá, Pois. nem pintaram, nem passadeiras, nem alinhamentos, nem nada, não entendo. Francamente não entendo também aquela obra. É uma das obras que, de facto, a mim me preocupa. Outra coisa que se passa é que para quem circula na Estrada Nacional, abriram uma rota ali, naquela zona onde é, como é dizer, próximo do centro de inspeção. Para abrir uma rota de 100 metros, demorou semanas. E depois o pavimento ficou lá, está um desastre. Com um bocado de chuva está todo esfarelado. Dentro em breve vão ser muitos buracos. Penso que deve haver mais controle destas obras. Eu sei que esta obra é uma obra numa estrada nacional, é a infraestrutura de Portugal que deve controlar, mas a Câmara também deve fazer alguma pressão junto da coisa. E se calhar inspecionar, não é? Que as coisas fiquem em condições, não é? Como, desculpe? Inspecionar a obra para que no final fique em condições. A função de descrição é fundamentalmente a IP, mas a Câmara pode perfeitamente alertar a infraestrutura de Portugal para o que está a suceder, porque eles quase que fazem o que querem. Eu também não percebo. Quando foi feito o betuminoso novo, porque é que não meteram lá tubos para depois meter os cabos sem ser preciso esburacar tudo? Pois. Porque foi feito um pavimento novo, porque não meter lá os tubos? Sim. Os chamados negativos, para depois se meter o cabo para fazer ligações. É mais uma das situações. Outra obra que já agora que está em curso, é só um pequeno à parte, é a obra da Capitão Salgueiro Maia, que é junto à fábrica de Santo Tirso. Eu não entendo como é que na curva da via panorâmica foi lá feita uma praceta com uma escultura, que penso que acho que ficou até por bom dinheiro. Fez-se lá obras de uma praceta e agora partiram aquilo tudo. Não há planeamento para obras deste género. Não sabiam que iam fazer a rua Capitão Salgueiro Maia? Ou fizeram a obra por outras razões? Não sei. Isso é outra questão. Só o que eu estranho neste momento é terem partido metade da praceta, aquilo está, parece quase, sei lá, parece que foi um bombardeamento, entendem? E agora, possivelmente, vão fazer a rua para ali acima, mas porquê é que fizeram aquela praceta? Porquê é que gastaram ali centenas de milhares de euros? Eu deixo esta pergunta, porque é a pergunta de quem anda na rua, anda a circular e olha as coisas, e eu... Olhe, talvez por defeito de observar essas questões de outra maneira, quando noto alguma coisa faro delas. E já agora, se me permite, como estamos a falar de obras, vou falar só da última, estará para ser inaugurada a obra da feira. Não se sabe quanto, consta-se isto, consta-se aquilo, vê-se que a obra está a andar, vê-se que foram feitos alguns trabalhos fora da feira que foram positivos, nomeadamente no topo poente. Foi reposto o pavimento, foi adaptado para os deficientes, mas, por exemplo, as outras duas ruas, a Rua Sejam de Deus e a Rua do Topo Norte, estão com o piso perfeitamente incrível. Portanto, acho que era a altura também, nem que demore mais um bocadinho, de acabar por fazer ali, porque quando se começar a utilizar
o parque da feira para estacionamento, a partir daí vai ser muito mais difícil fazer as obras de reposição. E assim, em termos de obras, penso que falei de algumas coisas mais importantes e que neste momento penso que é importante bem falar E deles. uma coisa que eu reparei também na obra da feira, por exemplo, lugares para pessoas, fizeram esse ajuste para pessoas com deficiência, mas, por exemplo, lugares para pessoas com deficiência estacionar, tem um por cada sítio. Acho que contei pelo menos só 3 para uma feira inteira, quando em Santo Tirso há muitas pessoas com isto que há poucos lugares. Olha, aqui no centro, junto à Caixa Geral de Depósito e ao Santander, foram criados 4 lugares para estacionamentos eficientes. Só tem O 2. pior... São 2. Estacionam lá 2 carros, mas aquilo é de só 2 lugares. Sim, mas dá para 4 à vontade. Dá. Foi no meu tempo que foi feito, com esse sentido que foram feitos bem mais largos, Exato. para poder abrir as Sim, portas para e tirar tudo. uma E cabem cadeira de 4. rodas. E sabe o que é que sucede? É que não há fiscalização. Pois não. Porque, infelizmente, a nossa Polícia Municipal tem 4 ou 5 ou 6 elementos. E, portanto, era de 15 elementos o quadro, agora tem 4 ou 5. E quem lá estaciona são pessoas que nem sequer são deficientes. Exatamente. E que, abusivamente, para tratar dos seus assuntos, param ali. Nem sequer pagam estacionamento. Exato. Nem estacionamento, Ninguém os nem multa. E, portanto, é errado. E- Agora, e- na e- feira, e é se há só 2, 3, 4 lugares, é muito pouco. Eu, por porque acaso, ali... semana passada dei uma volta e eu só contei 3 lugares. Posso estar errada, ou seja, mas num sítio só tem um único lugar. Pelo menos 2 havia de ter em cada sítio. Pois. Porque muita gente tem disto nesta cidade, infelizmente, e não é porque as pessoas queiram, não Sim, era sim. uma situação que ninguém se possa orgulhar. E não há lugares para deficientes na cidade. Não, eu acho que na feira é uma questão. Vamos aguardar, eles têm tempo para pintarem, para pôr sinais, é uma coisa simples. Mas é uma, e olha, é pode uma ser obra que esta. nova e é uma situação que está a falhar. Não, E esta tanto se fala vamos da aguardar a inclusão. conclusão da obra. É uma recomendação também que existe. Certamente que os técnicos e a autarquia estará atenta e certamente que irá tratar desse Por assunto. exemplo, para carregar carros elétricos há 3, 4 lugares seguidos. E deficientes só pensam que há um deficiente, não é? Em tanta gente, não há, infelizmente. Não, há. eu acho que é extremamente importante. Aliás, a construção de rampas para deficientes, para eles agora andam nos carrinhos elétricos pequeninos, vá lá, portáteis, entre aspas. Não são portáteis, mas são de monolugar e, portanto, é lógico que para as pessoas circularem melhor na cidade, portanto, aquela zona da feira vai ter muito movimento, especialmente fora de dias de feira, porque certamente o que vai acontecer é que os parques de estacionamento provisórios que estão na Rua Carneiro Pacheco e também na Avenida Sousa Cruz vão desaparecer. Vão fechar. Não vão continuar, pelo menos o de cima, o que está mesmo em frente ao mercado, e é a altura, de facto, agora com a inauguração. Olha, se atrasar mais 8, 15 dias não há mal nenhum, mas ao menos complete-se tudo. E a recomendação que eu faço é também para os pavimentos e o estacionamento mesmo fora da feira, porque também é útil e é importante ali. Agora, o nosso habitual espaço para as eleições, agora não temos só as autárquicas, mas também as legislativas. Ou seja, o Ministro, falando aqui um bocadinho já das eleições, ainda não é uma visita de Sim, eleições, na prática mas também foi. tivemos cá o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve em Vila das Aves, foi uma visita partidária. Sim. Não sei se podemos chamar já uma questão de eleições, mas foi uma visita partidária. Tivemos nessa visita propostas, falou-se sobre a tão falada construção da Ponte Cense, que nós já falámos aqui também várias vezes. Sim, várias vezes. Por outro lado, também tivemos outra proposta de construção de uma variante de outro partido, não é? De Santo Tirso Famalicão. Por isso já temos aqui algumas movimentações, propostas, Sim, são não. muitas. Em termos de pré-campanha, sabemos assim, de pré-campanha, nós estamos na campanha, de facto, a visita do Sr. Ministro das Infraestruturas, que ainda cá não tinha vindo publicamente, aceitou vir à Junta de Freguesia da Vila das Aves, é sempre positivo, de qualquer maneira. Numa iniciativa que era denominada em memória do engenheiro Eurico de Melo, Encontros Eurico de Melo, acho que é assim que se chama, na sede da Junta de Freguesia, que cedeu as instalações, na minha opinião, fez muito bem para a iniciativa partidária, e era o Ministro das Infraestruturas, e, portanto, só ficou bem à Junta ter feito isso. De facto, o PST fez lá uma sessão, e ao nível local, um dos candidatos resolveu apresentar 2 propostas ao Sr. Ministro. Uma delas foi a da construção
da Ponte Censo, que nós já abordámos aqui muitas vezes. A ligação de Rebordões a Censo, Vila das Aves. E é um assunto já muito antigo. Exato. Está no PDM, no Plano Diretor Municipal de 2011. Portanto, não é nada de novo. Não é nada de novo, mas é importante. Até pode ser candidato ao PRR. Vamos ver o que é que vai acontecer. E depois, também, o Sr. Presidente do PSD local propôs uma avenida marginal no Rio Ave, entre Santo Tirso e Vila das Aves. Eu, francamente, não sei por onde é que ela poderá passar, dada a inclinação das margens do Rio Ave, nomeadamente do Rio Ave por um lado e do Rio Vizela por outro. Mas é uma proposta. Nunca tinha ouvido falar disso. Sei que vai haver, ou está a ser feito, um caminho pedonal entre a estação, entre a zona do Parque Urbano de Rabada e Vila das Aves, vai até à ponte do Sr. Espírito Santo, que é a ponte que divide Santo Tirso e Vila das Aves, no Rio Vizela. Agora, uma avenida marginal não conheço. Bem, é claro que, havendo umas propostas do PSD, o candidato à Câmara de Famalicão do PS, o Eduardo Oliveira, que é uma pessoa de valor, no mesmo dia reuniu com o Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso, na Câmara de Santo Tirso, e também tomamos conhecimento de uma nova novidade. A novidade é a criação de uma nova variante para ligar à 14 e que liga Santo Tirso e Famalicão. De facto, está a ser concluída a obra da variante A14 que liga a Maia, Trofa, Famalicão. Francamente, desconheço o traçado, o novo traçado desta variante que se propõe e por onde é que querem que faça passar para ligar Santo Tirso e Famalicão. Entendo-a neste período e também já agora quero ver se o PDM de Santo Tirso vai refletir essa variante. Porque andar a atirar para o ar propostas e depois elas não aparecerem reconhecidas no plano diretor, é caso para dizer, então o que é que vai acontecer? Aliás, se me permitem, também gosto muito de saber o que é que está a ser feito da tão propalada variante A105, que vai ligar Santo Tirso à Água Longa. Qual traçado? Afinal, se vai da Ermida diretamente à Água Longa, ou se vai arrancar novamente a 105 e depois é que vai ligar à via que vai da Ermida para a Água Longa, porque também não se conhece o desenho, porque há um desenho feito para a variante A105, está no Plano Diretor Municipal de 2011. E, na minha opinião, já devia ter avançado há muito o projeto de execução. Pelos vistos, há um outro projeto de execução em curso que custou 1.100.000 euros. A obra irá custar 30 milhões de euros, segundo me dizem. E agora vamos ver de onde vem o dinheiro. Se o PRR tem dinheiro, se o Governo vai optar por fazer aqui uma obra de 30 milhões de euros, em detrimento talvez de outras, se há força política para que isso aconteça. Não, são coisas importantes, coisas de caráter conselhio. E estas questões é que deviam ser debatidas em público, apresentadas em público, não estar no segredo dos deuses, para que todos nós nos possamos pronunciar. Aqueles que já conhecem algum processo, os que não conhecem, aqueles que querem conhecer, e por outro lado aparecer as propostas desenhadas. Não é ter os factos consumados na hora e depois vai ser feito porque já está feito. Acabou. Não pode ser. Depois, relativamente às autárquicas, também já tivemos mais uma novidade, que foi a apresentação do candidato do PSD em Rebordões. Chama-se Diogo Sousa. Exato. Não faltava conheço esse, o candidato. Faltava o da Água Longa, neste momento. Não conheço, pois. Penso que só falta agora o candidato do PS a Vilarinho. Falta do PS a Vilarinho e falta um candidato à Água Longa do PSD também, que ainda não foi apresentado. Portanto, está quase fechado. Destes dois partidos. Quando começamos a falar do assunto em setembro, fomos premonitórios, não é? Porque muitos dos candidatos já os tínhamos indicado, depois houve uma outra pequena alteração, mas no essencial, o mais importante está aí, embora não se conheça exatamente os candidatos, alguns candidatos à Câmara e à Assembleia, mas nós vamos ter tempo. Porque agora até ao dia 18 de maio, agora vamos ter legislativas, e aí podemos frisar que de realçar o facto da CDU ter dois candidatos no primeiro e segundo lugar de origem de Santo Tirso. O Alfredo Maia, jornalista, que morou aqui em Santo Tirso, conheço muito bem, jornalista e sindicalista, e o João Ferreira, que é o número 2, que pode ser candidato também em outro lugar depois daqui a uns meses. Já sabemos que o António Soares é o candidato do Bloco. Após 18 de maio é que nós vamos saber estas novidades. O candidato do Bloco já está definido. O candidato
do PSD está definido, o Ricardo Pereira. O candidato do PS, Alberto Costa, é recandidato. O candidato Chega, segundo me dizem, também vai ser candidato a deputado. Perguntaram-me, pode ser candidato, não pode ocupar os dois lugares ao mesmo tempo. Tem de abdicar de um depois, caso tome posse de um, não pode ser candidato ao outro. E da Iniciativa Liberal, francamente, e do PAN não sei se há candidatos, do LIVRE também não sei se há candidatos, e de outros partidos, temos de aguardar. É. Por fim, vamos aqui dar os parabéns à Vila das Aves, completou então 70 anos de vila no dia 4 de abril. 70º aniversário da elevação à vila. Vila das Aves, não Aves Freguesia, não. Vila das Aves foi elevada à vila em 4 de abril de 1955 e foi elevada à vila porque se chamava São Miguel das Aves, freguesia de São Miguel das Aves, passou a ser Vila das Aves. E para mim, que nasci 3 anos antes da elevação à vila, será sempre Vila das Aves. E eu pessoalmente não aceito que a denominação seja Aves Freguesia. Eu recordo-me aqui há uns anos uma coisa que não quero deixar de contar. Um presidente de Câmara de Viana do Castelo um dia meteu-se na cabeça de alterar o nome da terra. Viana do Castelo é Viana do Castelo. O que é que ele queria? Queria passar só para Viana. Ele queria imitar Viena, da Áustria, não é? Então, queria passar só para Viana. Sabe o que é que se deu? Perdeu as eleições a seguir. Eu acho que não é por causa disso, nem é isso que interessa, mas quando se pretende alterar tudo, e se pretende recuar no tempo, com alguns modernismos à mistura e uns grafismos para serem exibidos, eu penso que não se vai lá nenhum. Portanto, Vila das Aves será sempre Vila das Aves, principalmente 70 anos depois, nome pelo qual os nossos antepassados tanto lutaram. Depois tivemos também Roriz, que também foi levado à vila a 6 de abril e completou o 14º aniversário. Com proposta apresentada na Assembleia pela Câmara Municipal, diga-se passagem, no meu tempo, agora se me permite, um pequeno à parte. Várias elevações à vila foram feitas exatamente com propostas elaboradas pelos técnicos da Câmara e fundamentadas, embora tenham sido deputados à Assembleia da República da época que o fizeram. Lembro, foram 3, foi Rebordões, foi Roriz, foi Vilarinho, pelo menos. Vila das Aves já é a vila há 70 anos, portanto, a evolução é esta e garanto que todas as terras gostam de ser vilas. Claro. E depois, por fim, tivemos também a Associação AB92, que completou 33 anos no passado dia 5 de abril. Exatamente, uma associação importante, o nosso Conselho, a registar e a frisar para o futuro. Por hoje ficamos por aqui. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Muito bem. Bom dia. Boa tarde.